Olá, estudantes, tudo bem? Então, na aula de hoje eu vou explicar para vocês como eu posso determinar a solução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos ao primeiro exemplo. Considere esse sistema x mais y é igual a 5 e menos x mais 2y é igual a 4. Verifiquem que eu vou supor, então, quando x é igual a zero e quando y é igual a zero, o que vai acontecer com essas duas equações? Então, na primeira, quando x é igual a zero, então eu vou copiar a equação x mais y igual a 5. No lugar do x, então, eu vou colocar o zero. Então, a minha conta vai ficar 0, copio o resto, mais y é igual a 5. Portanto, y é igual a 5. Como y é igual a 5, então eu tenho um primeiro ponto aqui. Quando x é zero, o meu y é 5. Agora, para a mesma equação, eu vou supor que o y é igual a zero e ver o que acontece. Então, eu vou ter x mais, então no lugar do y eu coloco 0, é igual a 5. Se x mais 0 é igual a 5, então x é igual a 5. Então, eu determinei o segundo ponto. Quando o x for 5, o y é 0. Tá? Então, observe que sempre eu vou escrever primeiro o x, depois o y. Então, já fiz para mim a primeira equação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação. Observem aqui. Menos x mais 2y é igual a 4. Essa é a segunda equação. Menos x mais 2y é igual a 4. Novamente, eu vou supor x igual a 0 e depois y igual a 0 e verificar o que acontece. Então, na primeira aqui, menos x é igual a 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, menos 0 mais 2y vai ser igual a 4. Se 2y é igual a 4, então, eu colocando 0 para o outro lado não vai interferir no meu resultado. Então, y vai ser igual a 4, o número que está multiplicando passa dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, y é igual a 2. Portanto, eu tenho um ponto aqui. Quando x é 0, o meu y é 2. Então, quando x é 0, o meu y é 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com y igual a 0. Então, menos x mais 2 vezes o y. Nesse caso, o y é 0. 2 vezes 0 é igual a 4. Então, menos x, 2 vezes 0 dá 0, né? Então, aqui, mais 0 é igual a 4. Se menos x mais 0 é igual a 4, então eu tenho que menos x é igual a 4. 0 passa para o outro lado, não vai alterar o valor. Só que eu não quero saber quem é o menos x. Eu quero saber qual é o valor do x. Então, quando eu tenho um sinal negativo ali, a gente multiplica por menos 1. Então, menos 1 vezes menos x fica x positivo. E menos 1 vezes 4, menos 4. Então, 4 negativo. Pronto, acabei de determinar o meu ponto. Quando o meu x for menos 4, o y é 0. Então, eu tenho determinado os dois pontos. Então, observem aqui que para o meu sistema de equações, para cada uma das retas, eu determinei 2 pontos. Por que eu determinei 2 pontos? Porque com 2 pontos a gente já consegue traçar a reta no plano cartesiano. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, agora nós vamos para o plano cartesiano. Então, dando continuidade, tem aqui agora, então, representado um plano cartesiano no papel quadriculado. Claro que também pode ser feito com régua, quem não tem o papel quadriculado, mas o papel
esse quadriculado milimetrado, ele facilita o desenho do gráfico. Então, eu vou localizar esse primeiro ponto, o ponto 0, 5. Ou seja, quando x é 0, o y é 5. Então, eu identifiquei o meu primeiro ponto. Tá aqui. Quem é o meu segundo ponto? Quando x for 5, então tá aqui o x5, o y vai ser 0. Então, tá aqui o meu segundo ponto. Agora, então, eu vou desenhar o gráfico, né, a reta que o representa. Então, para isso, basta a gente unir esses dois pontos. Então, eu tenho aqui representado a reta da primeira equação, x mais y igual a 5. Agora, a gente vai para a segunda equação. Então, vou representar o par ordenado 0, 2. Ou seja, quando o x é 0, o y é 2. Então, identifiquei o meu ponto. Meu ponto está aqui. Depois, o próximo passo, menos 4 e 0. Ou seja, quando o meu x for menos 4, o y será 0. Então, está aqui. Então, eu vou vir com a régua agora e vou unir esses dois pontos e vou verificar o que vai acontecer. Então, o menos 4 e o menos 2. Aí o 2 está ali. E aí agora eu vou, então, traçar a reta. Então, aqui eu tenho a reta da equação menos x mais 2y igual a 4. E a outra reta é a reta de equação x mais y igual a 5. Verifiquem que essas duas retas, elas determinaram um ponto de intersecção. Onde é que está esse ponto de intersecção? Ele está aqui. Esse ponto de intersecção é quando x vale 2 e o y vale 3. Então, aqui eu tenho um par ordenado, vou colocar ele como um ponto P, 2 e 3. Então, esse ponto 2, 3 é o ponto de intersecção dessas duas retas. Então, aqui eu tenho um sistema que ele é possível, tá? E ele é determinado. Ele tem um ponto de intersecção, a saber, 2, 3. Então, como ele tem esse ponto de intersecção, ele tem uma única solução. Então, ele é um sistema possível e determinado. Espero que tenham compreendido. Agradeço por assistirem este vídeo. Tenham todos ótimos estudos. Abraços a todos.